sinceramente, eu acho que a construção do combate ao trabalho escravo do Brasil, ela não é só uma construção de 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. É uma construção que ela é feita por várias pessoas, são vários atores, tem os nossos parceiros institucionais, Camargo fez história no combate ao trabalho escravo no Brasil, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal e todos os nossos CPT, todos os nossos parceiros têm um papel muito importante. Mas os auditores fiscais do trabalho, eu diria assim, que a gente começou esse trabalho lá no início, tá? E ao longo da nossa história são várias as pessoas que fizeram, que contribuíram para todo esse processo, né? Dentre eles, eu, por exemplo, trabalhei com vários coordenadores do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que também fizeram história, Cláudia Valderez, Cláudio Sequim, Sérgio Carvalho, Paulo Mendes, Paulo César, Virna, Diana, Fabiola, Marcelo Campos, Luiz Fernando, ou seja, são diversos nomes que vieram para contribuir, para construir o combate ao trabalho escravo no Brasil. E sem esquecer do trabalho que é feito nos estados. São Paulo faz um trabalho belíssimo, tá? Os colegas de São Paulo fazem um trabalho muito bonito de combate ao trabalho escravo. O colega Barbosa, que por sinal, Barbosa, estou torcendo pela sua recuperação, dá mole para esse vírus não, você logo está recuperado, meu velho. Estou torcendo por você, tá? Já fez resgate sozinho, Barbosa, no Pará. Então, são diversos colegas que fazem resgates até sozinhos. Eu lembro uma vez que era 23 de dezembro de 2010. Toca meu telefone, quem era? Eu vou até me emocionar falando disso, pessoal. Toca meu telefone, quem era? Amador Dias da Silva, um colega de Uberlândia, com o Ronaldo Ramos me ligando, pedindo ajuda para fazer um resgate no dia 24 de dezembro. Eu ia viajar para São Paulo na manhã do dia 24. Cancelei a viagem, acompanhei os dois até a fazenda, caracterizamos o resgate, eu voltei para viajar para São Paulo, viajei na noite do dia 24 para São Paulo, né? E no dia 25, feliz por ter contribuído com aquele resgate, liguei para o Amador para parabenizá-lo pelo trabalho que ele estava fazendo. A esposa dele me atendeu e disse assim, ó, Amador não está em casa. Foi para a fazenda para levar a ceia de Natal para os trabalhadores, porque eles estavam passando fome, né? E foi fazer a ceia de Natal dele com os trabalhadores. E essa, pessoal, é só um exemplo de força da nossa categoria de auditores fiscais do trabalho. Nós temos colegas valorosos na fiscalização do FGTS, no combate à informalidade, no combate à fraude, no trabalho infantil, na inserção de aprendizes, de PCDs, analistas, tem muito colegas valorosos, tá? E aqui, esse painel de hoje é uma homenagem para esses auditores fiscais do trabalho que fazem a diferença, tá? Para a dignidade do trabalhador brasileiro, que tem o compromisso com a dignidade do trabalhador brasileiro, né? Então, nesse painel aqui, eu vou convidar pessoas que contribuíram para esse processo, contribuíram para essa história, né? Eu vou chamar aqui para integrar esse painel a doutora Vera Jatobá. Doutora Vera Jatobá era a nossa secretária de fiscalização do trabalho lá no ano de 1994 e teve a oportunidade de assinar a Instrução Normativa número 01/1994, que foi a instrução que deu as diretrizes para a fiscalização do trabalho no combate ao trabalho escravo, né? Então, norteou as ações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel até 2006. A doutora Vera Jatobá também atuou coordenando ações de combate ao trabalho escravo. Vou convidar também Sérgio Carvalho, meu colega, amigo, que tive a oportunidade de trabalhar com ele. Sérgio, né, é fotógrafo profissional, além de auditor fiscal, é fotógrafo profissional, tem 7 livros publicados, tá? Um deles que foi construído em parceria com o João Roberto Ripper,
é um livro que é premiado internacionalmente na Alemanha, num festival da Alemanha e outro na América Latina. E Sérgio, diria assim, que tem um papel fundamental nesse processo, por quê? Porque ele levou a imagem do trabalho escravo para o mundo. Sérgio levou a imagem do trabalho escravo para o mundo. Então, são colegas que com dedicação, com compromisso com a dignidade do trabalhador, ajudaram a construir esses 25 anos de história. E vou chamar também doutora Marinalva Dantas, né, a nossa dama da liberdade, colega nossa, que teve a sua história inscrita em um livro chamado A Dama da Liberdade, que conta a história de resgate de mais de 2.300 trabalhadores escravos, né? Maravilhosa, Marinalva tem uma história incrível, vai estar com a gente nesse painel também. Vou convidar as minhas mestres e professoras, doutora Cláudia Ribeiro, Valderez Monte Rodrigues, Cláudia e Valderez, são duas ex-coordenadoras do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, auditoras fiscais aposentadas, várias vezes homenageadas pelo brilhante trabalho que fizeram nesses 25 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Foram nossas precursoras, né? Cláudia também vai entrar com a gente agora. Então, pessoal, esse é um cenário que, como eu volto a dizer, volto a frisar, foi construído por vários atores, né? E cada uma dessas pessoas, cada um desses coordenadores, cada um desses auditores fiscais do trabalho que vem contribuindo vem assumindo esse compromisso com a dignidade do trabalhador brasileiro, se sinta homenageado com esse painel, tá? Isso aqui é uma homenagem para vocês. E cadê Cláudia? Cláudia ainda não entrou? Será que está com algum problema técnico? Bem, pessoal, a gente vai, enquanto a Cláudia entra, a gente vai... Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite para participar dessa live. Bom dia, Marinalva, Valderez, Vera. Entra, Claudinha, estamos te esperando. Enquanto a Cláudia vai entrando, vai resolvendo os problemas técnicos, a gente vai logo começando a conversar, tá, pessoal? Haja vista que a gente tem um tempo para a realização dessa live. Eu gostaria de começar justamente perguntando para a doutora Vera. Vera, que, como eu já frisei, foi quem assinou a Instrução Normativa número 01 de 1994. Doutora Vera, por favor, doutora Vera, como tudo começou, doutora Vera? Gente, primeiro eu quero saudar os meus colegas, alguns deles que eu não vejo há muito tempo, como Valderez, Sérgio, Marinalva, a Cláudia ainda não apareceu, e agradecer esse momento. Eu que sempre tive momentos bem distantes de todo esse trabalho da Móvel, e que voltei a me reativar em alguns momentos importantes para consolidação e fortalecimento, que eu fiz através do sindicato. Então, eu tenho também uma mensagem do presidente do sindicato, Carlos Silva, em que manda os parabéns, em que está atento e que sempre o SINAIT está disposto na luta pelo fortalecimento da Móvel e na crença que é uma grande instituição, que a fiscalização do trabalho deu para a sociedade, foi essa construção tão importante para uma luta uma luta árdua e que nunca se consolidou devidamente a implantação da Lei Áurea no Brasil. Ela foi oficial, mas não conseguiu o seu objetivo. Então, eu não sei se nesse momento é só essa saudação, mas a minha parte aqui é muito mais a questão do o que aconteceu um pouco antes. Como a gente chegou a criar o Grupo Móvel. Então, eu acho que
na mesa, Marcelo, que tinham acontecido naquele momento em que a discussão de trabalho escravo veio à tona. Estávamos vindo de uma efervescência de participação social. Éramos parte da discussão do dia a dia que veio consolidar as normas constitucionais que até hoje a gente tem o maior apreço e considera que foi dos maiores avanços. Podemos dizer que foi um grande momento positivo. Então, isso propiciou também em que essas liberdades construídas nos trouxesse à tona as nossas maiores chagas. Estávamos com uma nuvem de fumaça. Então, em 1995, formalizou. Mas antes, isso já não chegava, já estávamos com aquela disposição para o enfrentamento. E essa disposição para o enfrentamento era uma mera disposição, porque nós não tínhamos a experiência, nós não tínhamos o modelo, nós não sabíamos como enfrentar. O que a gente fazia era trabalho rural. Então, a gente teve que, desde logo, partir e angariar o conhecimento dos vários colegas que já tinham experiência em trabalho rural, porque naquela época esse trabalho escravo era muito voltado para a área rural. Então, para a gente construir um instrumento que orientasse a fiscalização a ter um novo olhar. Sabe que aquele olhar que a gente nunca tinha sido cobrado. Então, agora estava no nosso colo. Juntamos CPT, juntamos a CONTAG, a OAB, várias outras instituições, Lélio Bentes, na época, que era procurador, e construímos essa instrução normativa. Por quê? A gente também estávamos no governo do Itamar, e o ministro, na época, era o ministro Barelli. Ele sempre foi uma pessoa que foi aficionada a que a gente deveria ter tratamento planejado das ações. Então, essas estratégias eram muito importantes, e a gente estava contaminada por essa visão de que deveria ter uma estratégia. Então, o que a gente tinha um problema e tinha que montar uma estratégia. Então, tinha recurso? Não. Mas construímos, a partir daí, uma estratégia que deveria ser simples, deveria abarcar e responsabilizar só o pessoal da casa, porque ela não tinha como ser testada para fora e receber todos os anticorpos que pudessem receber e anular, desde logo, a nossa participação. Por isso, instrução normativa. Era só para a gente. E outro detalhe estratégico, não levou o nome de combate ao trabalho escravo. Essa instrução, ela tratava de trabalho rural, né? Era simplesmente esse anúncio. Agora, dentro, no seu bojo, ela trazia os vários momentos e as etapas da construção do que seria o planejamento e uma execução dessa nova realidade que a gente estava tendo notícia e precisava enfrentar. Então, daí, gente, que tínhamos duas secretarias separadas. A de fiscalização, que eu estava nela, e tinha a segurança e saúde. Mas como a gente trabalhar esse tema com um olhar apropriado, se a gente não aprendesse a se articular dentro de casa? Então, vocês veem que a instrução normativa é intersecretarial. Então, aqui eu tenho que dizer que foi um esforço muito grande da gente para trazer essa nova forma de fazer. Mas era a única forma. Então, a gente tinha que trabalhar com uma instrução normativa, que ela tinha que ter gente da área de segurança e da área de legislação, e que ela tinha uma série de outros requisitos que precisaria compor o pensamento de uma estratégia para a ação, que seria planejar, fazer diagnóstico, levantar conversar com parceiros, agregar a sociedade civil. Ela era quem sabia, mas não sabia nada. Muitas vezes era ela que nos levava para o ponto onde estava vendo realmente essa situação calamitosa, essa situação horrorosa, em que a gente era pego de surpresa e muitas vezes choramos mesmo. Eu acho que é uma realidade em que a gente se surpreende, e que bom que se surpreende, nunca deixar de se surpreender. A gente não pode
normalizar isso. Então, o que eu quero dizer dessa instrução normativa é que ela vigorou até 2006. Ela vigorou até 2006 e a intenção dela, de início, era instruir as delegacias para formarem um trabalho de enfrentamento diante dessas denúncias. Mas a própria instrução normativa trazia o seu processo avaliativo. Então, a gente teve uma evolução. A evolução seria, tínhamos que ter grupo especializado, o grupo que fosse treinado, nem tudo foi como a gente desejou, mas era isso que se previa, porque a gente já tentava fazer multidisciplinar e com pessoas de outros estados, mas a gente tinha os problemas legais que não podia estar passando de uma região para outra. Então, instituiu-se em 95, e louvo também a Ruth, que estávamos juntas nesse momento anterior, e depois que eu saí, ela foi para a secretaria, ela continuou e fez o trabalho brilhante, impecável, que tivemos a oportunidade de ver. Só que muitas mulheres bravas, eu gostaria até que se a Adira estivesse vendo isso, que como tem mulher, né? A gente teve, deixa eu puxar esse lado. Então, dentro dessa perspectiva, em que eu quero dizer que ter uma boa estratégia é um bom caminho para começar, qualquer gestor começar, e depois se monta a estrutura. A gente vê que muitas vezes os nossos gestores, os nossos chefes, organizadores, eu estou dizendo de um modo geral, quer ter toda uma estrutura montada e depois montar a estratégia. Não é bem assim. A gente tem que ter estratégia adequada, estrutura adequada a uma estratégia que se montou. Então, a gente tinha uma estratégia de ter princípio, meio e fim, de conhecer o espaço, de conhecer a geografia, de fazer o diagnóstico prévio e uma qualidade, um atributo que esse aí ninguém mais tinha, que era saber conversar com o trabalhador. A gente sempre soube conversar com o trabalhador. Então, isso é um ganho, é um gol, né? Então, era isso que eu queria dizer para os meus colegas, que já sabem isso aí, mas que essa grande oportunidade da gente poder contar a história é sempre muito bom. Eu acho que sem história não tem solução. Doutora Vera, obrigado pela sua fala. Quando a gente lhe ouve, a gente percebe que por trás dessa história há muita inteligência e muita criatividade. Eu queria perguntar agora para o meu amigo, que é auditor fiscal do trabalho e fotógrafo, Sérgio Carvalho, que de fotografia te remete para cenas assim que, no momento em que você estava registrando, fizeram esse experiente fotógrafo e auditor realmente se emocionar? Antes de responder tua pergunta, Márcio, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Esses últimos dias que a gente tem preparado vários eventos, tentando recuperar a memória da móvel, preservar essa memória, a gente tem visto muitos momentos importantes, revistos, temos visto vídeos, fotografias, textos. Eu diria que o Grupo Móvel foi a minha maior experiência como ser humano, uma grande experiência humanitária que me transformou como gente, como ser humano. Acho que foi fundamental para ser o homem que sou hoje. Me descobri fotógrafo por conta do trabalho escravo. O Grupo Móvel é, sem dúvida, uma experiência fantástica, talvez o maior projeto do Ministério do Trabalho de todos os tempos, sem desmerecer os demais projetos, são todos importantes. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas magníficas, que são referência para mim e para a minha vida, que ajudaram nessa minha construção de ser gente, me ajudaram a enxergar o outro, e o Grupo Móvel é essa experiência. Você vê um resgate, às vezes o trabalhador nunca teve nenhum documento. Entregar uma carteira de trabalho, às vezes, muitas vezes, era o primeiro documento que aquele trabalhador estava recebendo na vida.
aquilo significava e significa o resgate da dignidade. Ver esses trabalhadores com um sorriso estampado nos olhos, voltando para casa, embarcando no ônibus, com a esperança de recomeço, isso é impagável. Isso vai ficar para as nossas vidas, para a vida inteira. E foram milhares de trabalhadores, mais de 54 mil trabalhadores resgatados. Aí eu quero dizer aqui ao Mário Lorenzoni, né, que não foi só a Bianca representa todos esses 54 mil trabalhadores. No momento que a gente resgata a dignidade de um ser humano, de um trabalhador, a gente está resgatando a vida também de todos eles. Eu tive uma oportunidade magnífica da primeira ação, que aconteceu em 96, na Serra do Cachimbo, entre o Mato Grosso e o Pará, trabalhar com essas 3 senhoras maravilhosas, Cláudia Márcia, na coordenação, Valderez, Marinalva, e a gente tinha uma quarta mulher guerreira que não está nesse painel, que é a Paula Mazzulo, que foi superintendente do Piauí por muito tempo, que é uma pessoa magnífica. Eu me lembro que nessa operação eu chorei quando a Paula, no final da operação, já depois de ter feito trabalho de entrevista com os trabalhadores, reunião com os trabalhadores, a Paula fez um discurso emocionante. Eu acho que a Cláudia deve lembrar desse discurso da Paula. Depois eu disse para ela que aquilo me tocou muito, e daquele momento em diante eu decidi participar das operações do Grupo Móvel, daí em diante. Me descobri fotógrafo. Eu acho que a fotografia é muito importante, porque é uma forma de reconhecimento, de dar importância. Aqueles trabalhadores, tanto aqueles que nós conseguimos resgatar, como os que ainda existem muitos para serem resgatados, eles precisam ser vistos, eles existem, a sociedade precisa ter conhecimento, e a fotografia é um testemunho do real. Nada melhor do que uma fotografia para, dentro de um relatório de fiscalização, dentro de um relatório circunstanciado, depois de vários meses que aquela operação ocorreu, um juiz abriu o relatório e via aquela cor daquela água, o EPI roto, a camisa rota, as vidas rotas daqueles trabalhadores. Então, eu diria emocionado que o Grupo Móvel foi a minha maior experiência como ser humano. E eu agradeço na pessoa da Cláudia, que é minha referência, minha amiga. É isso aí. Vamos em frente. Eu acho que me perdi com a tua pergunta, Márcio, mas eu acho que nesses 25 anos foram tantas imagens, cara, tantas imagens, que é difícil você sintetizar numa só. Esse trabalhador, se você puder parar essa imagem desse trabalhador que está aí na tela, esse trabalhador ajudou a enterrar o amigo dele, numa fazenda. Esse é um trabalhador de Barras, oriundo de Barras. Barras, no Piauí, foi o município piauiense que mais exportou mão de obra escrava. Tive a oportunidade de fotografá-lo na casa dele. E cada momento desse, cada fotografia, pode passar, é muito emocionante, traz recordações e a necessidade e a certeza de que o trabalho precisa continuar. Eu vou passar a bola para as meninas, porque é muito emocionante encontrá-las aqui, encontrar Marinalva, Valderez e Cláudia depois de 25 anos, depois daquele maio de 96 na Serra do Cachimbo. Obrigado por tudo, obrigado por vocês existirem. Gratidão, Sérgio, gratidão. Toda vez que eu te ouço falar, não tem como não se emocionar, cara. Eu sei que você tem muita história nesses 25 anos de combate ao trabalho escravo no Brasil. Eu queria perguntar agora para a doutora Marinalva. Doutora Marinalva,
Quem conhece a tua história, quem conviveu com você, quem já leu o teu livro, sabe que a tua história é uma história de coragem, é uma história de muita força, né? É difícil encontrar uma mulher com tanta força, com tanta coragem. Mas nesses 25 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, quando foi que Marinalva Dantas teve medo? Medo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Marinalva. Bom, medo o medo é a emoção, vamos dizer, mais primitiva do ser humano. Então, tive em várias ocasiões, né? A primeira delas foi quando eu entrei em Marabá, seguindo Cláudia Márcia, né, num operativo, e Serginho estava também presente, e ele deve lembrar que a gente teve que chegar de madrugada, entrar na fazenda, tudo preto, tudo escuro, sem a gente saber de nada, a Polícia Federal na frente, e daí a Polícia Federal disse, vocês fiquem aqui, porque nós vamos dar um flagrante e pegar o gato dormindo, porque ele era super perigoso, o tal do baiano chapéu preto. E aí nós ficamos lá, na estrada, no escuro, e tudo sem fôlego, e a gente ainda não tinha entendido que a gente estava no meio de uma queimada. Então, como era de madrugada, a nuvem desceu, e nós ficamos, e Arísio, nosso colega médico, disse, entrem todos na Mitsubishi, porque eu não vou ter como fazer vocês respirarem se vocês ficarem aqui asfixiados. Aí fomos para dentro do carro e me deu um medo tão grande, as minhas pernas tremiam, era a primeira vez que eu tinha entrado no Pará, entramos logo depois da chacina de Eldorado dos Carajás, na entrada da cidade tinha um outdoor dizendo, bem-vindos a Marabá, Funerária São Francisco. Eu digo, opa, esse negócio aqui não deve ser bom. Uma funerária dando as boas-vindas. Daí, nessa hora, eu fiquei nervosa, tremia, e me deu uma vontade incrível de ir no mato, né? E eu desci, aí Serginho, ou foi Tadeu, disse uma piadinha que todo mundo riu, mas dizia assim, deve ser a tua última vez que você vai fazer isso. Então, logo o sol foi clareando e a gente viu que estava no meio da queimada, tudo preto, e saímos andando até a polícia veio nos buscar, nós chegamos lá e encontramos, realmente eles tinham flagrado, todo mundo estava dormindo, e esse foi um grande medo, né? Mas vieram outros, esse foi o primeiro, depois vieram outros, fortes também, com Valdeirês, que tinha um faro para coisa perigosa, eu tive muito medo em ocasiões assim diversas, mas bom, foi isso. Minha última operação foi de muito medo, porque teve um gato que saiu algemado com a Polícia Federal e nós ouvimos tiros. E os policiais voltaram sem esse rapaz. Então, eles disseram, não, ele correu e nós atiramos para cima. E então fomos atrás desse rapaz, ele estava escondido atrás de uma árvore com a arma de longo alcance que podia nos atingir. Então, foi muita coisa. Encontramos um trabalhador morto, assassinado na entrada dessa fazenda. Depois de muito tempo, eu soube que ele estava tentando fugir naquela ocasião e não conseguiu. Então, encontrar uma pessoa morta com o rosto todo esfacelado, depois ouvir tiros no meio da noite, a gente tinha um jornalista americano que ele escrevia para umas 36 revistas e jornais nos Estados Unidos, então ele disse assim para a gente, não durmam no mesmo hotel todo dia, mudem sempre, porque vocês estão em muito perigo. Teve passeata contra nós, dos comerciantes, e teve prisão em flagrante, teve tudo de horror. Então, eu comecei com essa história com Cláudia, mas antes teve também uma com Valdeirês, que estava Cláudia, estava Marcelo,
Clóvis, só tinha coordenador e subcoordenador, praticamente, que era muito perigoso, porque Valderez, como eu disse, a mulher que tinha faro para perigo, ela nos levou e nós conhecemos o pistoleiro mais perigoso do Mato Grosso, que tinha até avião, de tão lucrativa que era essa missão dele, né, essa profissão. Então, nós conhecemos o Luiz Bang, que nós chamamos o demônio, né, Cláudia e Valderez, porque o homem era ruim. Ele amarrou um trabalhador numa árvore, cortou a árvore e o trabalhador com a motosserra. Tinha um colar de orelhas de pessoas que ele mandava matar. Então, todo mundo tinha pavor, ele era uma lenda. E Valderez fez a gente conversar com esse homem, mas depois ela levou a gente para o santo, porque ela levou a gente para conhecer Dom Pedro de Casaldáliga. Foi outra história, ele nos abençoou, aí perguntou o que é que a gente achava, o que é que o presidente achava da gente, o que é que não sei quem, o ministro. Aí a gente disse, não sei o que ele acha, nós estamos fazendo, né? Resgatando. Então, comecei com medo e terminei com muito medo também, foi isso. Márcio. Marinalva, obrigado, tá? Eu digo sempre que nos livros de história, nas escolas desse país, ainda o nome de vocês ainda vai constar dentro dessa perspectiva que o Barbieri levantou no primeiro painel de os novos abolicionistas. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado. Continua aqui com a gente. Mas Márcio, depois que as meninas falarem, eu gostaria de contar uma história que é o contrário da história de Cláudia, tá? Com a pureza. Tá. Porque ótimo. A história de Cláudia foi a mãe que foi procurar o filho, resgatar o filho na fazenda. A minha história é um menino que foi atrás do pai na fazenda, foi resgatar. Essa é uma das minhas últimas histórias. Assim que elas falarem, passo a palavra para você novamente. E agora eu vou para minha mestre Valderez, minha professora, né, que me ensinou não só a combater trabalho escravo, mas me passou vários valores, vários princípios de muita força, de muita coragem, de muita resiliência. Valderez Monte Rodrigues, deixa eu te perguntar. Eu sei que você sempre colocava a gente, como Marinalva bem frisou, nas fiscalizações mais difíceis, naquelas em que os desafios eram bem maiores. Qual foi dessas fiscalizações que até hoje está na tua memória, Valderez, que quando você para e reflete, ela sempre vem? Oi, turma. Antes de contar a história aí que o Márcio pede, já apareceu minha imagem aqui. Eu quero, antes de começar a falar, fazer um desabafo que está preso aqui na minha garganta, está preso no peito. É o desmonte do Ministério do Trabalho. É a situação em que os auditores fiscais se encontram hoje, trabalhando, claro, mas espremidos. Eu acho que é uma subsecretaria do Ministério da Economia. E sempre foi o sonho dos escravagistas acabar com tudo. Eles conseguiram acabar uma parte, mas não conseguiram e nem vão conseguir apagar a chama e a responsabilidade dentro dos auditores fiscais que permanecem. Quero reverenciar a Vera e dizer que quando ela assinou aquela bendita e histórica portaria, eu trabalhava em Campo Grande e no combate ao trabalho infantil, além de fazer fiscalização rural, eu particularmente exultei
porque foi uma ferramenta que nos abriu a possibilidade de prestar um serviço melhor. Reverencio a Ruth pela coragem que teve e pelo exemplo que nos deu. Infelizmente, ela se afastou de tudo, não comparece, não gosta, mas eu daqui mando o meu abraço e a minha reverência. Então, Márcio, são muitas emoções, né? São muitas, são muitas. Relembrar ações que me marcaram, significa vida. A minha vida útil na fiscalização móvel. Então, eu escolhi uma que eu acredito que foi a primeira que você foi comigo e que foi de fortes emoções. A Fazenda Flor da Mata. Flor da Mata. Lá já era município de São Félix. Nessa fazenda, nós fomos levados a essa fazenda pela denúncia de um adolescente de 14 anos. Ele era do Tocantins e foi levado pelo gato para essa fazenda lá no Pará. E ao chegar lá, ele presenciou o gato surrar um amigo dele de 12 anos, pasmem, 12 anos. O menino apanhou de facão e depois recebeu ordem para sumir de lá, senão ia ser morto. Então esse colega, que assistiu tudo, pensou, o próximo sou eu. E começou a se organizar com os trabalhadores mais velhos que eu falo no sentido de idade, porque eram senhores já bem quebrados. Começaram a organizar uma fuga dele para poder chegar a Tucumã, que era a cidade mais próxima, e ir ao Conselho Tutelar para denunciar essa situação. E ele atravessou a floresta, e a floresta mesmo, fechada, sobreviveu ao medo, ou foi impulsionado por ele, e chegar à margem da estrada. Eis que quando chega, divisa um caminhão passando na BR. E pensa, bem, eu escapei de onça, de cobra, escapei de tudo, mas agora o pistoleiro vai me matar. O caminhoneiro parou e perguntou para ele, está fugindo? Entra aqui. Se você andar mais 2 quilômetros, os pistoleiros vão te matar, porque eles estão te procurando. O garoto não tinha alternativa. Pulou na carroceria do caminhão, ficou embaixo de uma lona, e esse caminhão ia à fazenda entregar uma mercadoria. Então esse menino ficou escondido, sobreviveu ao tempo em que ficaram na fazenda. Imagina o medo que essa criatura deve ter sentido. E de lá foi levado realmente para Tucumã e procurou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar encaminhou para a CPT para fazer a denúncia, e a CPT acionou o Ministério do Trabalho e a missão caiu para mim. É uma atração fatal por coisas difíceis. Tem razão, Marinalva. É inconsciente.
Então, fomos fazer a fiscalização. Estivemos com esse menino junto a nós durante vários dias. Ele nos levou até a fazenda e foi mostrando uma a uma das partes que ele denunciou. Mas essa viagem foi de muita emoção. A primeira foi uma árvore gigantesca, cujo tronco era mais alto do que o Márcio em pé. E o Ibama tinha nos emprestado motosserras. Adivinha quem ensinou os meninos a manejarem a motosserra? Os meninos que eu digo são os auditores fiscais. Foi o rapaz de 14 anos. Então, foi removido esse tronco de árvore. Imagina o tempo que nós passamos. Mas conseguimos ultrapassar. Chegamos à fazenda, encontramos no meio do mato uma casa de madeira e nos dirigimos até ali. Então eu constatei que ali era uma espécie de hospedaria. E já combinei com o casal que administrava ali para nos alojar e nos fornecer as refeições que seriam pagas por nós. Feito isso, fomos percorrer a fazenda, até chegarmos à parte principal. A sede, a Casa Grande não estava erigida ainda, e havia um galpão e um trailer ao lado. Já havíamos feito todo o levantamento, já havíamos entrevistado os trabalhadores em ação, já tínhamos fotografado, feito todo o primeiro levantamento. E nos encontramos com o capataz, que imediatamente nos informou que nada poderia fazer, porque não tinha ninguém da fazenda lá, e ele não tinha autorização para assinar nada. Mas determinamos a ele que providenciasse a vinda de um responsável pela fazenda. E no dia seguinte chegou um dos filhos do proprietário, grande empresário lá de Tocantins, na área de revenda de automóveis. Chega esse moço me dizendo que nada poderia fazer, porque não tinha autorização do pai para nenhuma decisão e que o pai estaria na China, fechando grandes negócios. Falei para ele, não tenho pressa. Vamos esperar aqui até aparecer alguém. E ele resistia, e eu falei para ele, como é que vocês se comunicam com o mundo? Naquela época, o máximo que tinha na região era orelhão, e longe de ter um orelhão na fazenda. Então ele me ofereceu o rádio da fazenda, que proporcionou a minha comunicação com a Raquel. E aqui eu digo, eu queria ganhar um prêmio de atriz, de melhor atriz naquela. Porque ao começar a me comunicar com a Raquel, eu gritava, dizia, Raquel, providencia a vinda da imprensa. Olha, a pista daqui tem tanto, portanto, lá sabia eu de pista. Tinha pegado umas informações orientada por um colega da Polícia Federal. Aqui desce avião de tal e tal porte, pode chegar até tal hora, dei todas as coordenadas para que chegasse um avião. E aumenta aí o efetivo da Polícia Federal, que é coisa que está feia. Muito feia.
E o mais importante é que a Raquel também foi uma excelente atriz. Compreendeu a mensagem e percebeu na hora que aquilo era uma encenação. A essa altura, estavam todos reunidos na porta do quarto, porque o rádio era lá dentro do quarto do rapaz. Pense bem, quando eu coloquei o pé lá perto do grupo, o rapaz já tinha mudado totalmente sua postura. Olha, vamos trazer um contador com uma procuração e nós podemos começar a fazer o que precisa. Nessa altura, já tinham providenciado advogada que chegaram em seguida, 2 advogadas de Goiânia, com aquela prepotência, me desculpe os advogados, porque eu também fiz direito, mas não advoguei. Com aquela pose característica de criminalistas. Chegaram e já foram me dizendo que era uma invasão do cangaço e uma série de impropérios. E ela ouviu tudo que tinha que ouvir, que quem trabalhou comigo sabe como é que é, mas o tempo não dá para falar. E a partir daí, nós fomos apurar as denúncias. Ficamos uma semana dentro dessa fazenda. Tudo que o garoto enumerou na denúncia, nós conseguimos constatar. E com um desestímulo, o delegado da Polícia Federal dizia para mim: a senhora acredita em Saci Pererê? A senhora acredita em Papai Noel? Eu falei: não, eu acredito na vida real. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Então, nessa semana, foi descoberto tudo. Mais de 200 trabalhadores escravizados, cemitério clandestino, que eu não fui, mas o Márcio foi, casal alojado numa casa de máquinas de força elétrica, com os pés da cama rentes a uma chave faca, totalmente inadequada. E, por fim, 12 pistoleiros travestidos de vaqueiros. Cada vaqueiro daquele era um pistoleiro. E aqui eu presto uma homenagem a um colega que não está presente, por motivo de saúde, que é o João Batista, lá de Mato Grosso. Foi meu grande parceiro, ativo, perspicaz, e pronto para tudo, para consertar pneu, para desatolar carro, para tudo. E ele tinha muita facilidade de pesquisar as coisas. Então, ele descobriu, em conversa informal, como estavam os pistoleiros. E eles foram todos postos diante de nós, com a Ilderone filmando. Naquela época, levávamos as nossas próprias filmadoras, né? E a Ilderone era a garota da Globo, era a nossa cineasta. E a Ilderone falou para eles, pois todos em fila, tipo um time de futebol, falou: quando eu fizer sinal, você se adianta, diz seu nome e seu apelido. Eis que pula um lá do grupo: moça, pelo amor de Deus, não mostre minha cara na Globo. Eu já fui prefeito do município, pelo amor de Deus. E o Derone, com aquela impassividade, com aquela autoridade que ela tinha, sem falar nada, filmou e identificou todos. Essa ação foi muito exitosa. Conseguimos pagar todo mundo com todas as verbas salariais e da rescisão.
Já vou, Márcio, já estou vendo seu papelzinho aí. Já estou terminando. E o garoto que tinha denunciado esperava receber R$100. R$100. E a rescisão de contrato dele deu um pouquinho mais de R$1.000 naquela época. Então é isso, Márcio. A fiscalização se encerrou, mas nós tivemos vários imprevistos, e o último lá na hospedaria foi colocarem água para o nosso banho e para tomar, porque a nossa bagagem lá, nossas provisões de água mineral já tinham acabado. Simplesmente a água veio em galões com resto de óleo diesel, o que causou uma grande alergia no delegado da Polícia Federal e mais 2 colegas. E o final feliz dessa ação é que os trabalhadores conheciam a região, com suas verbas rescisórias, começaram a pedir aviões de teco-teco lá de Tucumã, e a maior parte saiu garbosamente dentro de um avião. Eu lembro que na época cada um pagava R$50 e fazia um grupinho de 4. Era isso mesmo, Valdeirês. Então, essa foi uma das emocionantes. E ó, eu vou puxar a orelha para poder não parejar. Valdeirês Monte Rodrigues. Não me põe para falar pouco. 5 minutos. Valdeirês, uma ação que eu lembro e até hoje eu recordo que eu fiz com você foi aquela na Terra do Meio, lá próximo a São Félix, no qual você levou a gente para uma operação de 12 dias. Nós passamos 20 dias, né, dormindo na beira da estrada, muitas vezes, dormindo dentro dos carros. E quando a equipe já estava totalmente esgotada, a gente voltou para São Félix, e chegando em São Félix, você recebeu mais uma denúncia para lhe resgatar um trabalhador que estava numa fazenda. E você, depois de ter prorrogado a ação, depois de 20 dias, de estar com problemas respiratórios, teu joelho estava inchado, você reuniu a equipe querendo ir resgatar aquele único trabalhador. Por isso você tem minha admiração sempre, Valdeirês. Gratidão por ter podido trabalhar com você. Mas eu é que agradeço. Não teria feito nada sem vocês. Cláudia Márcia, minha outra professora e mestre, Cláudia Márcia. Você, Cláudia, em todas as ações que eu estive com você, você sempre me pareceu uma mulher muito forte, cheia de coragem também, uma mulher que segura do que estava fazendo, né? Mas eu sei que por trás daquela couraça, daquela fortaleza, existia uma mulher sensível. Quando foi que essa fortaleza se rendeu à sensibilidade, Cláudia Márcia? Emoções, na verdade, não foi uma só, foram várias, né? Mas eu queria primeiro fazer um recorte sobre a fala, uma frase que a Vera falou e depois o que o Sérgio falou. A Verinha falou que nós sabemos falar com o trabalhador. Veja como é importante saber falar com o trabalhador. Porque quando nós chegávamos, e deve continuar acontecendo, eles estavam numa situação tão submissão, de até mesmo ele se sentindo ninguém. E nós tínhamos que saber falar com ele. A Vera tem toda a razão. Mas o Sérgio também falou uma coisa que eu acho que a gente tem que resgatar. O discurso da Paula para os trabalhadores quando nós encerramos a ação. Nós tínhamos, assim,
como um hábito, eu acho, não sei se é essa palavra, de, no final da ação, reunir os trabalhadores e falar para eles o que era, explicar o que tinha acontecido e que eles não deveriam mais submeter. Então, eu sempre dizia, e essa fala da gente no final da ação, a Marinalva, com a sua criatividade, batizou de a fala da cidadania. E eu sempre falava para os trabalhadores o seguinte, eu digo, a única diferença que existe entre vocês e nós, do grupo, porque ficava todo mundo reunido, eles faziam uma roda, assim, para ouvir a gente, é uma palavrinha só, oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de estudar e estar aqui fazendo o nosso trabalho. E vocês não têm diferença, não temos diferença nenhuma de vocês. Vocês são iguais a nós. E nós temos um respeito enorme por vocês, por enfrentarem esse tipo de situação. E eu quero dizer que vocês são cidadãos igual a nós e não devem aceitar, submeter a isso. Então, essa era, como a Vera diz, a gente tinha que saber falar com ele, tocar o coração daqueles trabalhadores. E nessa nossa fala da cidadania, a gente tinha sempre essa preocupação. E era um momento de muita emoção para nós e para eles que ouviam aquilo, né? Mas, voltando à pergunta que o Márcio me fez. São tantas, Márcio, e eu estava aqui me lembrando de uma que eu acho que eu nem conversei com ninguém, com vocês do grupo, sobre ela, que foi uma ação no sul do Pará, próximo de Xinguara, onde os trabalhadores estavam plantando cacau. E eles foram trazidos de uma cidadezinha do interior da Bahia, que a Bahia sempre teve essa tradição de cacau, né? Eles foram trazidos de lá. E nessa ação, havia um empresário, um jornalista que nos acompanhava. Era um jornalista da Folha de São Paulo, João Batista Natali. E quando nós chegamos no local, na verdade, era uma fazenda que a pessoa que trouxe os trabalhadores arrendou uma parte para plantar cacau. E quando nós fizemos a verificação física e saímos e tínhamos só apenas o nome do fazendeiro. Nós não tínhamos, assim, muitos dados sobre ele. E nós ficamos preocupados se nós íamos encontrar essa pessoa. Mas quando nós fomos saindo, que nós íamos entrando no carro, um trabalhador chegou assim perto do carro e falou assim: doutora, me ajude, me tire daqui, eu quero passar o Natal com a minha família. Aquilo foi forte, né? Além da responsabilidade que nós tínhamos realmente de executar o trabalho, veja como isso era perto do Natal. Já era dezembro, início de dezembro. Então, nós fomos até a cidade e conseguimos encontrar essa pessoa. Na verdade, não foi nem o próprio, foi o sobrinho que disse que respondia por ele. Então, nós colocamos toda a situação, inclusive, nesse grupo, havia um casal, e a mulher estava grávida de 6 meses, e ela fazia aquele trabalho carregando aqueles eu não sei como é que é o nome, um jacá bem grande, onde ela carregava assim uns 20 quilos de cacau do mato, onde estava a plantação de cacau, até o local onde eles guardavam esse cacau. Então, essa mulher estava grávida de 6 meses e quando nós chamamos o representante do empregador, nós colocamos toda a situação. Então, foram feitas as rescisões, feitas a anotação de carteira de trabalho que nós expedimos.
eles receberam todas as verbas rescisórias que tinham direito, e essa mulher, essa pessoa, essa senhora que estava grávida, ela recebeu, além dos direitos normais, ela recebeu a todo o período da estabilidade, né? E também eles receberam a passagem para voltar para a cidadezinha do interior da Bahia. Quer dizer, eles estavam no sul do Pará, né? Então essa fiscalização foi muito marcante. Mas tem muitas outras. Nós tivemos uma, eu posso falar mais, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu vou falar de uma que... Pronto, eu vou tentar resumir. Eu não sei se nós vamos poder voltar a falar, Márcio, ou não. Estamos avaliando o tempo, Cláudia. Estamos avaliando o tempo. Pode continuar. Certo, então eu vou falar só de uma fiscalização rapidinho. Não, eu não vou falar de uma, eu vou citar algumas que foram importantes. Uma onde nós recebemos a denúncia de que um trabalhador assassinado e que nós realmente encontramos o corpo desse trabalhador, foi desenterrado do local onde ele estava enterrado, e nós fizemos, o Sérgio estava nessa ação, e nós fizemos fotos, e o empregador, ele sempre fugia, não era a primeira vez que nosso grupo fiscalizava esse senhor, e nós fizemos fotos para voltar depois com uma equipe maior, porque nós não tínhamos perito, nós estávamos com apenas 2 agentes da Polícia Federal, né? E nós voltamos e encontramos o corpo lá, da mesma forma, porque nós dissemos para as pessoas, vocês não podem tirar esse corpo daqui. Lembra disso, Sérgio? E quando Cláudia, eu lembro demais. Nós voltamos com uma equipe, com o Ministério Público do Trabalho, lá do Maranhão, nós voltamos com uma perita que fez todo o exame do cadáver, e assim, uma equipe muito maior, e que o trabalho, nós conseguimos fazer um trabalho excelente naquele lugar. Eu digo excelente, não é no sentido de que nós fazemos um trabalho excelente, é no sentido do resultado do trabalho. Terminou meu tempo, Márcio? Obrigado, Cláudia, obrigado. Cláudia, isso que você ressaltou, a questão de morte, né, nos imóveis rurais que a gente fiscalizou, algo que o Lorenzoni falou que eu achei muito importante, é que quantas vezes, com as nossas fiscalizações, a gente impediu a morte de trabalhadores, né? Quantas vezes o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, com a sua ação, impediu que trabalhadores rurais fossem assassinados. Eu lembro de uma vez que eu cheguei numa fazenda lá no oeste da Bahia, o trabalhador havia queimado o braço, né, quando foi tocar fogo nos garranchos, e a única coisa que ele recebeu para fazer o tratamento do braço foi um tubo de pasta de dente. No dia que a gente iniciou a ação fiscal, esse trabalhador, eu cheguei com o gerente e disse assim, direciona esse trabalhador imediatamente para o hospital. E o que ele me trouxe foi, o que o médico me trouxe depois, quando foi atender mais 49 trabalhadores na fazenda, foi que se aquele trabalhador não tivesse chegado naquele dia, ele iria perder o braço. Então, eu acho que o trabalho que você fez, Cláudia, é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar com você. Eu queria pedir que Marinalva complementasse... Eu posso te cortar, porque eu estava presente nessa operação com a Cláudia, e verdade. Talvez tenha sido um dos momentos mais tensos que a gente passou de grupo móvel. Nós tivemos inúmeros momentos muito difíceis, de muito medo, de muita angústia. Mas, nesse caso, eu me lembro que o informante, ele foi capturado pela Polícia Federal e foi colocado dentro do hotel. E o proprietário e os capangas do proprietário da fazenda, em Paragominas, ligavam para o hotel durante a madrugada, várias vezes, dezenas de vezes, dizendo que ia invadir o hotel para resgatar o informante. E era uma operação que nós estávamos acompanhados
com a Polícia Federal. Eu acho que era uma operação que teve mais Polícia Federal numa ação. Devia ter uns 20 agentes da Polícia Federal, com helicóptero dando apoio. Ninguém dormiu à noite. Os policiais passaram a noite rondando o hotel para proteger de uma invasão de um proprietário de capangas, proprietário de terra, só para mostrar como é tenso. Tem momentos de muita tensão nessas operações, né? E já que você falou da morte, que sempre foi um tema muito presente nas ações do Grupo Móvel, porque a gente não tinha como não ter medo da morte. Você passar 15 dias em regiões com pistoleiros, com grileiros, sempre presente, o tema da morte vai estar rondando a nossa cabeça. Nem que seja só naquele momento de dormir. E naquele momento a gente pensa na família. E aí eu gostaria de homenagear com essa live, o dia de hoje, os 4 colegas mortos em Unai, em 2004. 3 auditores e um motorista, numa ação de fiscalização rural, que foi conhecida como a chacina de Unai, e que os mandantes, apesar de terem sido condenados a 100 anos de prisão, ainda estão soltos. Isso machuca demais a gente. Machuca, mas não é isso que vai parar com o nosso trabalho. Vamos continuar sempre. Enquanto houver um trabalhador para a Valdeirês resgatar no Pará, nós vamos continuar. Vamos continuar porque é um grupo que se renova, nós temos novos colegas valorosos, né? Eu acho que o trabalho de vocês, o principal que ele deixa para a nossa categoria, pessoal, é inspiração. Eu acho que de vocês a gente extrai inspiração para que esses colegas que hoje são coordenadores do GFM continuem a fazer o trabalho que vocês iniciaram lá em 1995. Né? Eu queria só, devido ao eu não terminei não. Mas tudo bem. Eu não vou cortar o mediador, não. A tua lembrança, Sérgio, ela é muito válida, esses 4 colegas nossos que foram assassinados. Eu diria assim que isso aí é apenas uma amostra do risco que os grupos especiais de fiscalização móvel correram durante esses 25 anos de história. E você queria complementar a tua fala, Sérgio? Por favor. Sobre o caso da chacina de Unai, porque nós estávamos numa operação, né? Tínhamos saído uma operação coordenada por Paulo César Lima, que é outra pessoa que eu tenho como irmão, uma grande referência, para não dá para esquecer, não dá para lembrar de todo mundo, mas Paulo César Lima e o Bené Lima são 2 pessoas que eu tenho como uma irmandade, como tenho pela Cláudia, pela Marinalva, pela Valdeirês, pela nossa amiga queridíssima Vera Jatobá, de Pernambuco. Mas na data da chacina de Unai, nós estávamos em Santana do Araguaia, e numa área sem celular. A gente só soube, a gente resgatou, parece que 49 trabalhadores nesse mesmo dia, dia 28 de janeiro de 2004. E quando chegamos com fome para jantar meia-noite em Redenção, entramos na primeira churrascaria. E nós fomos recebidos com a notícia, na chamada do Jornal da Globo, que 4 colegas tinham sido assassinados em Unai. Aquilo foi um choque tremendo. A gente estava saindo da mata. Nós estávamos fazendo o serviço de combate ao trabalho escravo e estávamos sujeitos também a morrer. Aquilo foi... Todo mundo ficou em silêncio. Voltamos para o hotel em silêncio, a operação terminou o resgate desses trabalhadores dessa fazenda e voltamos para casa. Mas naquela noite, meu celular ficou abarrotado de mensagem porque ele estava fora de área. Muitos colegas e familiares achavam que eu era um dos que tinha sido assassinado nessa chacina, porque não sabia por onde eu andava. Sabia que eu estava numa missão, mas não sabia onde eu estava. Aquilo me chocou muito. Aquele foi um momento que eu pensei em desistir. Lembrei do meu filho, que na época tinha 3 anos de idade, mas logo em seguida, no mês seguinte, a gente estava trabalhando, inclusive na região de Unai, Paracatu, como uma resposta do Estado brasileiro, que não podia deixar que aquilo acabasse com esse projeto de
de grupo móvel, de levar a dignidade para esses trabalhadores. É isso, era só essa lembrança que esse foi um momento muito, muito doloroso e aí ainda é muito doloroso. Que nós só vamos descansar quando os mandantes estiverem por trás das grades. Que seja breve, Sérgio, que seja breve. Eu quero falar, viu, Márcio? Eu quero falar. Rapidinho. Sim, pode falar. Rápido, Cláudia, porque o nosso tempo já está encerrando. Ó, nosso tempo está encerrando, pessoal. Eu queria rapidinho, deixa eu falar logo. Tá, ó, deixa eu só estabelecer como é que a gente vai fazer. Cláudia, você fala rápido e depois passa a palavra para a Marinalva, que ela quer falar um pouquinho sobre o caso da pureza, complementando a tua fala no primeiro painel, tá? E aí, pessoal, a gente está com um tempo muito... Já estão mandando recado aqui para a gente, que a gente vai completar já quase 4 horas. Eu como filho. Vamos fazer assim, ó. Cláudia fala, Vera fala rapidinho e depois passa a palavra para a Marinalva, ok? Mas okay, então vou falar logo. Ó, depois. Eu falo logo. Tudo bem. Cláudia, estão me ouvindo Cláudia, bem? Vera e Marinalva. Estão ouvindo bem? Eu só queria falar o seguinte, que eu queria agradecer algumas pessoas que me deram a oportunidade de fazer um trabalho que acho que me tornou uma pessoa melhor, de conviver com aqueles trabalhadores e sentir o drama que eles estavam vivendo. Isso me ensinou muito, que foi Ruth Vilela, que foi assim uma professora de direitos humanos, eu acho. Ruth, eu só tenho que lhe agradecer. Eu quero agradecer também a Sônia Nassar, que foi uma grande companheira e que esteve presente em inúmeras ações e foi sempre muito, muito parceira da gente. Agradecer a Virna, que foi a minha última subcoordenadora e que nós somos amigas e irmãs, né? Com a Sônia é a mesma coisa. A gente passa um tempão sem se falar, no dia que fala parece que conversou no dia anterior. E a Vera, que eu digo sempre que ela deu o pontapé inicial nesse trabalho, no desenho da móvel, com a Iene, né, Verinha? Então, Márcio e Sérgio, que sempre estiveram comigo nas ações. Márcio esteve numa ação que foi emblemática, que foi aquela das crianças da Pimenta. Sim, né? Sim. E foi uma ação muito importante. E também Marinalva, que sempre foi uma pessoa participou de várias ações comigo, Valdereis. Então, eu acho que eu só tenho que agradecer de estar aqui hoje falando isso. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão, Cláudia. E a todas. Gratidão. Vera. Vai, Vera. Que aprendi demais com todo mundo e continuo aprendendo, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, aprendendo a jogar. Mas eu queria destacar uma ação, muito rapidamente, que foi totalmente fora desse padrão que a gente estava acostumado, e Marinalva participou. Nós fomos fazer uma fiscalização no setor canavieiro, e fomos com 10 agentes da Polícia Federal que não sabiam para onde iam. Saiu de um estado para o outro e eles ficaram, não, mas os trabalhadores mudaram de estado, a gente tem que acompanhar. Era muito diferente, era muito próximo à área urbana, tinha muito poder e tinha muito estado. O que é que eu digo com muito estado? Você vai para a área remota da Amazônia, você tem ausência de estado. E a gente foi para uma que tinha muito estado. Todo o tempo que estivemos foi num hotel à beira-mar, porque os hotéis só eram ali, e que desapareceram todos os rapazes da praia de noite, porque pensavam que a gente era da Interpol. Não era Marinalva. De tanta gente que eles viam de camiseta
Preta, a Polícia Federal e tudo. E eu quero dizer que essa ação foi coordenada pela Ruth na primeira semana e por mim na segunda semana. E a gente conseguiu fazer um trabalho extremamente interessante. Foi um trabalho altamente perigoso, porque nós éramos perseguidos pela Polícia Militar do Estado. E para a gente entrar numa usina, era preciso que os policiais federais fossem na frente e desarmassem a usina, porque tinha guarita da Polícia Militar na porta da usina, para defender quem? Então, passamos 15 dias, fizemos um trabalho muito grande lá, um trabalho forte, nunca foi notícia. Por quê? Existia ali muito Estado e muito poder econômico. Então, não saiu, não ecoou essa ação. A gente se sente gratificado de ter ido e ter feito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nunca lutou facilmente. Por isso que, hoje em dia, eu louvo muito os colegas que estão na selva de pedra, que eu digo, porque o trabalho escravo urbano é muito mais complexo. Não estou dizendo que é fácil, é muito mais complexo. As relações na área rural, elas são relações mais diretas e mais simples, extremamente perigosas, né? Mas é assim que elas são. Então, o que eu quero dizer especialmente, é que eu sempre me emociono e me sinto presa a essa história. Foi meu primeiro emprego ser auditora. Eu me aposentei com 43 anos de serviço. Então, e essa passagem aí pela secretaria e essa questão do trabalho escravo foi um grande tesouro que eu vou levar para a minha vida toda, que eu levo para a minha vida. E vocês todas aí, Cláudia, Valdeires, Marinalva, Serginho, olha, a Virna, nossa, é tanta gente, é tanta gratidão para a gente, a Raquel, e tudo isso no comando primoroso da Ruth, depois que a gente deu aquele, como falou, o pontapé inicial. Mas era preciso uma pessoa forte para sustentar. Mas hoje eu me sinto gratificada que, através do SINAI, eu consigo também ainda me encontrar ativamente na defesa dessa instituição nacional, que era Grupo Especial de Fiscalização Móvel, depois Grupo Móvel, e hoje em dia basta móvel. Já ele se consolidou, tem nome e sobrenome. E a galeria é muito extensa. Hoje em dia a gente vê que ele passou o bastão, passou, e que as pessoas não personificam, as pessoas se entendem como grupo móvel, e que ele tenta se aperfeiçoar com as várias intervenções, mas que a gente se segurou muito fortemente, e não foi fácil. Então, eu quero dizer que essa oportunidade, 25 anos da Móvel, é de muita importância para a gente, até um tributo aos nossos colegas de NAI que se foram. E também que as inteligências de outros colegas conseguiram ampliar para que a gente trabalhasse o desdobramento dessas ações e outras conquistas fossem assimiladas. Então, meus colegas, muitos amigos também. Eu li ontem uma frase no livro de Boaventura Souza Santos, um livro que ele recém lançou, que é a cruel pedagogia, referindo-se a esse que a gente vive. Então, ele diz que, em momento de normalidade, se testam as instituições de uma a gente testar como essas instituições vão se mover, porque a gente sabe que a desigualdade, a pobreza a série de injustiças com os trabalhadores de um modo geral foram com a reforma trabalhista, que hoje a gente corre o risco de ter uma legião de escravos muito maior e legal. O gato já foi gato, hoje em dia ele é um trabalhador terceirizado. Então, era disso que a gente estava falando, e essa verve, isso aqui está tatuado na gente.
a gente não pode esquecer. E muito obrigada pela oportunidade. Desculpe mais uma vez. Você chamou várias mulheres que não gostam de falar pouco. Vera, muito obrigado. Obrigada. E tudo muito de obrigado bom. pela tua contribuição, tá? Você nos engrandeceu enquanto inspeção do trabalho com o teu trabalho, e eu sei que continua nos engrandecendo com o teu trabalho fazendo política de classe junto ao SINAIT. Gratidão, Vera. Marinalva. Oi, vou tentar falar bem rápido. Aproveitando aqui algumas coisas que as meninas falaram, por exemplo, Vera Jatobá, todas elas foram minhas professoras, né? Não posso... tudo que aprendi foi com elas, basicamente. Então, com Ruth também, porque eu fui nessa famosa ação de... Pode dizer o nome do estado? De Alagoas, né? Então, nós somos... porque está na fala do presidente da República falando exatamente que nesse estado tinha muita denúncia de trabalho escravo, mas ninguém denunciava por medo de morrer. Então... como isso está oficialmente na fala do presidente, nós fomos a esse estado para fiscalizar o setor canavieiro, e para mim foi a maior aula que eu já tive na minha vida, porque eu fui substituindo uma colega, não ia ser da móvel, eu fui substituir uma colega que não podia ir. Então, quando eu cheguei lá e vi que a nossa coordenadora era ninguém menos do que a secretária nacional, né, da Inspeção do Trabalho, Ruth, e Vera Jatobá foi quem fez o rastreamento. Ela foi com Clóvis lá para saber como eram as coisas, quem são os parceiros, as distâncias, tudo. Então, nesta noite que eu cheguei lá, verdinha, não sabia de nada, Vera começou a apresentar, estava lá o Procurador Regional da República, o Procurador do Trabalho, pessoal da CPT, toda a móvel, que era uma imensa, eram 25 pessoas, né? Tinha muito policial, como ela falou, federal, a gente estava em Recife, e a polícia não sabia que a ação ia ser no estado vizinho, e ficaram apavorados. Não podemos entrar sem o superintendente, sem não sei o quê, e o procurador da República disse, vocês vão entrar sim. Então, entramos. E o melhor de tudo, além de Vera mostrar o que é que a gente ia encontrar, foi as lições que Ruth nos deu, que eu tenho essa agenda de 1995 guardada como lição para o resto da minha vida. Ela dizia todos os cuidados que a gente tinha que ter, que tipo de foto a gente devia tirar, que tipo de auto a gente devia lavrar, e então ela dizia assim, vocês vão colher imagens e fatos que ninguém vai ter a coragem de ir para a televisão botar a cara para defender. Ou seja, muito esperta, né? Quem ia defender aquilo, aparecer? Não, é uma coisa tétrica. Então, isso para mim foi maravilhoso. Agradeço muito a Vera. Depois, essa história que Cláudia falou, foi Vera, de a gente aprender a falar com o trabalhador, né, o mais humilde que tinha, que era analfabeto mesmo, e eles tinham uma linguagem que a gente não entendia, porque a linguagem deles era auditiva, eles não sabiam ler, não sabiam nada, então eles repetiam o que eles entendiam, então fui me preocupada em pegar cada termo que eles falavam, comecei a anotar e fiz o peonês, a linguagem do peão, porque como o Valderez falou, que o menino levou uma surra de facão, eu acho que todo mundo que assistiu, que não é afeito ao trabalho escravo, deve ter pensado, cortou o menino todo, pelo amor de Deus, uma surra de facão, mas não corta, porque é com o lado plano do facão. E como eles não entendem plano, ele entende pano, eles diziam, levou uma surra de pano. Então, essas coisas que a gente precisou ir avançando. Tipo, um rapaz disse a mim, não vai para ali não, doutora, que tem guaxeba. E eu achei que era um bichinho, um guaxinim. Aí o policial me explicou, guaxeba é pistoleiro. Então a gente precisava entender eles até para sobreviver, para poder resolver e contar para o mundo o que estava acontecendo ali dentro, certo? Agora, rapidinho, a minha história, que é ao contrário da de Cláudia, de pureza.
Cláudia teve essa história fantástica da mulher que não se conformou e foi atrás de libertar o filho. A minha foi o contrário, lá no Pará também. O menino foi atrás do pai que não voltava, que sabia mais ou menos o que era fazendo e tudo, e foi. Quando chegou lá dentro, caiu escravo também, ficou escravo. E o menino que estudava, tinha 15 anos, era um menino lindo. As mãos dele ficaram tão cheias de calo, da juquira, de tudo, que ele, com raiva, arrancava aquelas peles, a mão dele era assim, carne viva. E então o pai, como o menino estava febril, muito doente, quando a gente chegou lá, ele pediu para ficar cozinhando para a tropa, porque na linguagem do peão também, como é que a gente chama? O cuca é o escravo que cozinha para todos os outros. Ele ganha menos, porque ele não tem produção, só cozinha para os amigos. Então ele pediu para ser cuca, ganhar menos, e ficar tomando conta do filho, que estava na rede ao lado da panela onde ele cozinhava. Então, quando terminamos tudo e ele recebeu a carteira, aquela onda azul de carteira assim em cima da mesa, aí ele disse, doutora, agora eu vou voltar para casa tranquilo, porque eu sei que eu vou em paz, porque eu agora posso dizer que sou um trabalhador por causa da carteira, que foi Valderez que ensinou a gente a fazer carteira de trabalho, né? Que a gente não sabia. Então, o que aconteceu? Ele me disse assim, olha, eu vou lhe contar uma história, eu já saí de fazenda, com uma mão na frente e outra atrás, com malária, doente, no carro, e a polícia fez uma blitz e mandou descer, disse, quem tem documento para um lado esquerdo, quem não tem vai para o lado direito. Então, aí ele disse assim, quem está do lado que não tem documento é tudo vagabundo, não vai continuar a viagem. Aí apareceram alguns gerentes, sei lá, que disseram, não, esse é meu trabalhador, não sei o que, eles liberavam. Aí ele disse, eu não tinha ninguém na minha vida. Aí eu disse, mas eu preciso voltar para casa. Faz muito tempo que eu não vejo meus filhos e tudo. Aí ele disse, eu sou um trabalhador. Ele disse, como é que você pode provar que você é um trabalhador? Você tem alguma testemunha aqui que diga que você é um trabalhador? Ele disse, eu tenho. Aí ele disse, cadê? Ele disse, as minhas mãos. Isso é mão de trabalhador. E aí, essa testemunha dele foi aceita, porque um vagabundo não ia ter uma mão tão calejada daquele jeito. E ele foi embora com esse testemunho. Então, ele disse que agora tinha o orgulho de chegar com a carteirinha e dizer, tá vendo como eu sou trabalhador? Então, era essa a minha história, gente. Obrigada. Gratidão, Marinalva. Valderez, 10 segundos só para fazer um agradecimento. Sérgio, ainda não fizeram. Bom, eu agradeço esse momento especial. Para mim, tem um valor imenso, porque eu estou muito afastada de todo mundo, principalmente geograficamente. Eu não tenho um colega, um ex-colega aqui por perto. Mas o que eu quero fazer como agradecimento é dizer aos colegas que continuam na ativa, tanto os da geração do Márcio, quanto os mais novos, de todos os concursos mais recentes, que resistam. Estamos num momento de desconstrução. Estamos num momento de aviltamento de dignidade, todos nós. E no mundo do trabalho, é um momento de desmoralização, de achatamento, de coisificação do trabalhador. Então, o meu recado aos colegas é que resistam, da mesma forma que nós tivemos coragem de arriscar nossas vidas na construção do combate ao trabalho escravo. Eu peço a vocês, tenham coragem e dignidade para reconstruir a fiscalização do trabalho, que vem sendo chicoteada
a cada flexibilização que aparece aí. Hoje a gente se sente perdido. Eu fico aqui lendo, buscando notícias, pertenço a um grupo chamado Instituto Trabalho Digno, onde eu me informo de tudo que está acontecendo. Já tem muita coisa que eu perdi o bonde, não entendo mais. Mas leio e faço minhas reflexões. Então eu peço a quem está na ativa, resista, tenha coragem, ouse. Vamos reconstruir o Instituto tão aviltado no momento que é a fiscalização do trabalho, que é a fiscalização que leva cidadania ao trabalhador. E a turminha lá de São Paulo, o meu abraço e a minha reverência, porque o projeto que eles fizeram para lá e que continuam pondo em prática é de um valor imensurável. Eu não sei se as minhas colegas que estão no painel lembram que, às vezes, nas nossas reuniões com a Ruth, eu era muito indisciplinada, sempre fui, parece que eu vou morrer assim, não sei. Procuro me aperfeiçoar, mas não tem jeito. E aí eu, no meio do treinamento da fiscalização rural, eu falava assim, mas na cidade tem trabalho escravo também. Porque eu tinha trabalhado muito na construção civil, e a minha origem também me mostrou desde cedo como é o mundo do trabalho. Então, meus amigos, resistam e contem conosco. Muito obrigada a vocês do painel. É uma emoção muito grande rever cada um. Obrigada, Márcio. Gratidão, Valdeirês. Obrigada ao Maurício e ao Keké. Gratidão, Valdeirês. Que não me deixaram em paz nesses últimos dias. Eu falei que não ia gravar vídeo, eu falei que só ia fazer a parte escrita. Mas olha, gratidão. Eu que agradeço. É muita emoção, é muita coisa boa, revendo tudo. Um abraço para cada um e até breve. Gratidão, Valdeirês. Sérgio Carvalho, 10 segundos que o nosso tempo está terminando, Sérgio Carvalho. Rapidinho, só quero agradecer por ter vivido isso, por estar vivo, por ter tido todas essas experiências com todos vocês. O Grupo Móvel não deve e não pode parar nunca, e que os colegas novos continuem, sigam em frente, não baixem nunca a cabeça de vocês. Nosso trabalho, o trabalho de vocês é essencial para a dignidade de tantos trabalhadores, tanto no meio rural como no meio urbano. Sigam em frente. Um grande abraço para todo mundo. E para aqueles também que até agora estão nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Um abraço a todos vocês também. Pessoal, nós temos 549 pessoas ainda na hora do almoço acompanhando a fala de vocês, né? Eu sei que cada uma de vocês, se tivesse pelo menos 4 horas para falar, não seria suficiente para contar toda a história que vocês têm no Grupo Especial de Fiscalização Móvel e no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, meu profundo agradecimento de ter tido a oportunidade de estar nesse momento aqui com vocês. Gratidão, 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 gratidão. Obrigado. A gente encerra esse painel. Vou